Então vamos falar de Milei. A diretora gerente do FMI, Cristina Georgieveta, elogiou Javier Milei como sendo muito pragmático e falou da confiança do fundo em seus esforços para reformar a economia em crise na Argentina. Apesar de uma série de obstáculos políticos, aí ela disse, abre aspas, até agora vimos uma boa equipe econômica em ação, um presidente muito pragmático, não confinado ideologicamente, mas buscando maneiras de o país sair dessa dificuldade, fecha aspas. Chefe do FMI diz confiar em Milei pragmático, apesar dos contratempos. E aí, alguém discorda da diretora-chefe do FMI. Eu estou ansiosa para ver o João, mas para mim, claramente, houve 3 momentos de Milei. Primeiro na campanha, né, que era aquele lunático, né, com afuera, mas ele precisava se colocar daquele jeito para mostrar que era uma nova proposta, a história da mudança. Logo depois de eleito, quando tomou posse, veio com um programa muito mais, daí já mais ousado, mas mais centrado, né, já não ia mais acabar com o Banco Central, era um modelo perfeitamente aplicável e, com todas aquelas reformas que ele trazia, faria uma mudança maravilhosa na Argentina. Seria uma guinada ali que o país estava precisando. E hoje, o que está acontecendo? Hoje ele está sendo pragmático no sentido de existem partes que podem ser abandonadas, pode abrir mão daquele pacotão dele, partes que não pode. E ele entendeu que ele precisa agora negociar com o Congresso. Existe um paralelo muito claro entre ele e o Collor, né? O Collor também era aquele malucão durante a campanha, falava aquelas coisas que, meu Deus, será que ele vai fazer? Logo depois de eleito, veio com um programa de mudanças profundas, mas também muito ousado. E qual foi o problema do Collor? Ele ficou ali. Ele não saiu desse personagem do eu não abro mão, eu vou ficar aqui, eu vou brigar com o Congresso. E ele foi impeachado. E o Milei está fazendo o que o Collor não fez. Ele está dando um passo atrás e dizendo, ok, essa é a democracia, eu vou escutar. Como é que nós vamos mudar aqui? Aqui no Brasil teve uma história muito parecida na época das 10 medidas. Quem tem cabelo branco como eu, talvez se lembre das 10 medidas contra a corrupção, que foram trazidas pelo Ministério Público Federal. Eram 10 medidas. 7 daquelas eram absolutamente necessárias. 3 podiam ter sido negociadas, dava para entregar para o Congresso. E eu, na época, estava no Instituto Não Aceito Corrupção e a gente falou, entregue essas 3. E os promotores públicos, né, que hoje, eu não vou nem citar os nomes, mas que hoje já estão aí em situação muito complicada, disseram não vamos abrir mão, ou passa as 10 ou não passa nenhuma. E aí o que aconteceu? O Congresso acabou com as 10. Se hoje a gente tivesse conseguido passar aquelas 7, o Brasil estaria muito melhor. Então, parabéns ao Milei, que está sendo, sim, pragmático, que está cumprindo o acordo com o FMI e que está negociando com o Congresso um pacote que possa fazer as mudanças que a Argentina precisa. Perfeito. Tá bom, mas será que ele deixou o personagem ou ele entendeu que o liberalismo não funciona? Mas o pacote dele é extremamente liberal, mesmo as 400 propostas que estão ali são extremamente liberais. Ele não saiu da proposta, do caminho para o qual ele quer levar a Argentina. O que ele está fazendo é, algumas questões que eram mais discutíveis ali, inclusive em relação a ele, ao poder que ele teria, ele está negociando com o Congresso. Isso é saudável, isso é a democracia. Mas ele não é menos liberal. Ele está caminhando de forma moderada porque ele percebeu que só assim ele vai conseguir caminhar. Exato. Que é exatamente o que você falou. Exatamente. Ou será que ele está recuando em alguns pontos, entendendo que aquilo não vai funcionar como ele havia prometido ou achado que poderia funcionar lá em tempos de campanha? Não, mas sabe que eu acho que durante a campanha do Milei, ele acabou... Eu concordo com a Mônica, ele acabou entrando num personagem que era necessário para vencer a campanha, né? A gente sempre fala, a campanha eleitoral é para vencer, não é para governar, né? É claro que, assim, ele deu umas exageradas ali e acho que entendo que algumas propostas dele, como tirar o Banco Central, a dolarização da economia, assim que ele foi eleito, ele até falou que não ia fazer negociação com o Brasil, que o Lula devia estar na cadeia. E no dia que ele foi eleito, ele já mandou um representante aqui para o Brasil para conversar com o Lula, já entendendo, bom, agora vem a política real e agora eu tenho que realmente fazer esse país dar certo, senão eu não consigo uma reeleição. Então, eu acredito que durante o período eleitoral,
toda a sandice dele foi para entrar no personagem, porque só daquele jeito, só se mostrando um salvador da pátria, ele ia conseguir ser eleito, né? Numa Argentina que estava completamente quebrada, tinha que vir um salvador da pátria. Nenhum político ponderado ia conseguir resolver aquela situação. Não, está, né? Não, e aí agora continua a vida real, né? Bom, agora tem que negociar com o Congresso, esquece isso daqui, porque isso daqui não vai dar certo. Ele tinha duas coisas para fazer, né? Ou ele continuava no papel e não ia durar mais um ano, ou ele entende o que é a política e começa a tentar governar, que eu acho que é o que ele está fazendo, né? E a gente tem uma questão também, voltando à palavra mudança, que a Argentina também, como o Brasil, estava muito dividida. Embora esteja numa situação econômica e social até pode ser considerada pior do que a nossa, também é muito polarizado. Então, se ele na campanha não viesse com um discurso muito de afastamento daquilo que estava sendo proposto pelo outro lado, ele poderia não ser reeleito, ele precisava angariar votos. Então, eu concordo com você quando você diz que ele precisava ser uma pessoa na campanha, e aí é aquilo que a gente espera de qualquer candidato. Uma vez eleito, eu vou governar para todos. Isso. Né? Então, agora eu dou um passo para trás, vamos organizar a casa, até porque senão o Congresso não aprova e eu não saio do meu lugar. E vale lembrar que muita gente apostou que Milei não passaria do primeiro ano de mandato, justamente pela aquele personagem, né, estereotipado que ele fez, de que acabar com as instituições e acabar com o Banco Central, não sei o quê. Tinha gente que falava, ele vai ganhar e não vai passar do primeiro mandato. E a gente está vendo que ele recuou do personagem, no dia seguinte já apareceu de cabelinho penteado, né? Mais ou menos, né? E agora com uma fala mais mansa, né, mais calma, recuando em alguns pontos, conversando com o Congresso. Eu acho que agora a tendência é ele ficar e até fazer um bom governo, porque você vê, ele já está tendo, inclusive, apoio do próprio FMI. Você não acha não, João? Então, eu concordo com alguns pontos de vocês, discordo de outros. Eu acho que o que fez ele ser eleito é um governo péssimo do Alberto Fernandes. Então, acho que a esquerda mandou mal lá. Então, não tem que passar pano para isso. Mas, por outro lado, ele... E aí, qualquer coisa. Eu fui para a Argentina agora. Em dezembro eu estava na Argentina, então eu pude ver, conversar com pessoas, enfim. Então as pessoas não aguentavam mais. E aí, assim, qualquer um que apareceu aqui, aí aquele discurso de antipolítica, vota no cara para colocar ele aqui dentro. Eu acho muito ruim quando um candidato, ele fala ideias e depois, quando ele entra, ele fala, não é bem aquilo. Por que você falou aquilo então? Então você mentiu para o eleitorado? E realmente, se ele seguisse as loucuras que ele falou, ia explodir no dia seguinte, você acabar com o Banco Central, assim, realmente são coisas muito, muito graves. Falando de FMI e falando de população argentina, o que eu acho? As medidas que ele está tomando, eu sei que caiu mais da metade, enfim, mas elas tendem, e o que já está acontecendo, a empobrecer as pessoas mais pobres. Tem aposentado que tem dinheiro para comprar 20 litros de leite por mês. Então, o FMI, a Cristalina, ela fala, legal, eu quero que você me pague. Para de gastar aqui e me paga. Só que tem uma população que vai para a miséria. E na Argentina, diferente do Brasil, eles vão para a rua. Então, ou ele olha o lado social, porque não adianta você governar para banqueiro. Você tem que governar para o todo. E aí, qual que é o nosso objetivo? O que tem que ser de todo mundo? Eu acho ter uma sociedade em que todos tenham acesso à saúde, educação. Posso ser ingênuo, mas acho que é o objetivo que está na Constituição Federal, isso daqui. Então, como a gente faz para isso? Tirando benefícios, especialmente das pessoas mais vulneráveis, e dando o exemplo específico da Argentina, dos aposentados, aí sai o subsídio do aluguel, enfim, vai ter gente na rua e mesmo ele não sendo tão louco quanto ele falou no começo, eu acho que ele não acaba o governo se ele seguir com essa vende tudo para só servir o FMI. Você tem que só olhar que existe uma questão de sustentabilidade. Então, é uma transição entre um governo muito ruim, que realmente era, para um governo que, de alguma forma, vai poder viabilizar que essas pessoas mais vulneráveis recebam benefícios, ou nem vou chamar de benefício, recebam o mínimo de forma sustentável. É um processo que dói porque estava muito ruim. Então, no começo, dá essa sensação de que, puxa vida, está tirando o benefício do aposentado, mas não é isso. São cortes, é apertar o cinto, é uma coisa que o brasileiro precisará fazer e que o governo brasileiro já tinha que estar fazendo, sem largar a mão, sem acabar com o Bolsa Família, mas precisa de um mínimo de lucidez, de entender que não é governar para banqueiro. Se não trouxer o dinheiro do FMI para dar o mínimo para a população argentina, não vai sobrar nada. Mas então, Mônica, aí o meu ponto é o seguinte, de onde você tira? Eu dou exemplo para o Brasil. A gente fala, o governo gasta muito. Mas... Não.
do governo gasta errado. Exato. Não é gasta muito. Então, mas aí tá o ponto. Tem muito gasto que não precisaria estar sendo feito. Não, eu concordo totalmente. E o que é esse errado? A soja ela tem um subsídio de 60 bilhões de reais por ano. Precisa? Não precisa. A indústria automobilística tem subsídios? Precisa? Não. Sim. Aí vamos entrar numa lista. Exato. E aí, acho que esse é o ponto. Acho que quando você está olhando as despesas do Estado, para mim, a prioridade tem que ser as pessoas mais pobres. Concordo. E não as pessoas mais ricas. Não a grande indústria, não a multinacional. Aí a gente fala assim, empresário. Peraí, tem empresário. Tem o microempresário, tem o empresário médio que está ralando para sobreviver e tem o dono do grande banco. Mas se você não tiver esses caras todos fortes e as empresas fortes, você não tem emprego. Exato. Não Eu concordo totalmente. Mas quem tem um lucro de 25 bilhões por trimestre, ou por ano, que seja, paga imposto mais. Perfeito. Não, mas aí não é o microempresário que está ralando para pagar o imposto, não. Mas aí a gente é o grande. cai de novo mas isso é naquela. Eu estava falando aqui de algumas máximas, algumas crenças que a gente cria, algumas tabus, algumas lendas que a gente cria. E essa é mais uma, né? No nosso país, a gente tem essa dificuldade. Rico não pode ser rico, né? A gente tem a mania de perseguir o rico porque ele é rico. Por que a gente não pode ter rico? Não, mas é um malvadão. Não, mas eu posso falar por isso, porque agora, recentemente, me expuseram demais, porque eu fui uma das pessoas de alta renda que assinei, a única do Brasil, inclusive, que assinou uma lista chamada Proud to Pay More, que são pessoas de alta renda que falam assim, eu tenho que pagar mais imposto. Eu falei isso aqui, eu me posicionei dessa forma. E, como assim? Eu não estou criminalizando as pessoas e eu não sou herdeiro. Eu sou super privilegiado por ser homem, branco, cis, hétero, blá, blá. Mas eu acho que é mais justo eu pagar mais imposto do que uma pessoa de classe média. E eu não estou criminalizando eu, minha família ou pessoas... Eu acho que é mais justo que eu pague mais imposto. Então, às vezes, só que grande parte das pessoas de mais alta renda, elas falam assim, vocês estão me criando... Não, não é isso. Eu só acho que a gente tem que ser justo. E mesmo proporcionalmente, eu tenho que pagar mais imposto. Só que o que acontece no Brasil é o contrário. Quanto mais pobre, mais carga tributária você vai ter. Uhum. Isso tudo bem, eu concordo, mas essa história, essa máxima que a gente tende a criar aqui no Brasil, de que a gente tem que, de alguma forma, crucificar o sujeito porque ele ganha dinheiro, acho que a gente tem que querer... Quem cria essa narrativa são as pessoas mais ricas que falam isso para se vitimizar e para se colocar como heróis. Uhum. Eu não acho que... até porque todo mundo quer ascender na vida socialmente. Sim, e é um direito de todo mundo. É um direito. Só que, e aí, por outro lado, tem muita gente absolutamente bastante bem-sucedida financeiramente, mas que explora pra caramba. Bem, esses aí estão errados. E aí a gente não pode também generalizar. Não, exato. Alguns sim e outros não. Eu concordo totalmente. Vamos para essa...